John Lennox, né? John Lennox é um matemático, né, da Oxford, né, ou seja, não é uma instituição pequena, e ele é um cristão, né, e ele defende, ele já debateu vários ateístas famosos, como Christopher Hitchens, Peter Octin, né, acho que a pronúncia dele é Octin, eu não tinha conhecido, eu conheci através do John Lennox, né, quando eu vi ele debatendo John Lennox, aí eu conheci esse Peter Octin, acho que a pronúncia correta, acho que é Octin, né, e Peter também é, se não me engano, da Oxford, mas meu ponto aqui, vocês vê que o John Lennox, apesar de ser uma pessoa, um matemático da Oxford, ou seja, uma pessoa bem instruída, ele usa uma argumentação, acho que problemática, né? Ele tenta dizer que o ateísmo fracassou como Estado, né? E teve uma discussão, por exemplo, acho que foi contra o Christopher Hitchens, né, no qual a pergunta era se a Europa seria um melhor sem ou com religião, né? E na verdade era uma proposta de que a Europa seria melhor se ela fosse ateísta. Mas aqui acho que vou deixar bem claro, né, que às vezes a gente vê esse debate entre o Christopher Hitchens e o John Lennox sobre a Europa ser ou não religiosa, dá a impressão de que a Europa é tão religiosa quanto o Brasil. Não é, né? A Europa, eu morei um tempo lá quando eu fiz o mestrado, doutorado, a Europa é basicamente secular, né? Quando fala o pessoal fala da Europa ser cristã, ou melhor, ou seja, ser religiosa ou não ser religiosa, isso é bem diferente do Brasil, né? O Brasil, quando fala de religião no Brasil, é aquela religiosidade mais com proselitismo, sabe? O Brasil ainda se comporta como se estivesse no tempo imperial, né? As pessoas vão tentando empurrar o cristianismo. Tem casos, por exemplo, no governo Bolsonaro apareceu, de evangelização de índio, né? Em pleno século XXI, os caras ainda estão evangelizando os índios, né? Então eles não somente tentam evangelizar toda a população em volta, né? Ou seja, amigos, coisa e tal, como também tenta evangelizar os índios, né? É como se estivesse vivendo ainda no Brasil imperial, né? Ou seja, mas quando a gente fala de Europa, não existe, pelo menos eu não senti nenhuma pressão religiosa na sociedade. A sociedade parece secular, né? Ninguém nunca me perguntou minha religião, ninguém nunca me perguntou se eu acreditava em Deus. A única vez na Europa que eu falei de religião foi quando eu puxei assunto com uma pessoa no ônibus, né? Mas o contexto da Europa, ele é basicamente secular, né? Eu não senti. Então, quando você vê Christopher Hitchens debatendo com o John Lennox sobre se a Europa seria melhor ou pior sem religião, aí fica uma coisa um pouco mais diferente. O John Lennox, né, eu pesquisei sobre ele vem da Irlanda, né, e mais especificamente da parte da Irlanda que é mais religiosa, né. Talvez os próximos volumes da Revolução Ateísta